Graças e paz, igreja, amém? Obrigada, irmãos, Deus abençoe. Ai, gente, não é fácil estar aqui toda vez, dá um nervoso, que misericórdia. Mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, amém? Que bom que vocês estão aqui, né? Todos estão aqui, foram chamados por Deus para estar aqui hoje. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. E depois Efésios, do capítulo 5, do 15 ao 20. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? E também Efésios, capítulo 5, do 15 ao 20. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, amém? Pai, aqui está a Tua palavra e concordando com a oração, Deus, eu estou aqui apenas para cumprir o que o Senhor deseja falar a essa igreja, Pai. Eu não quero de maneira alguma falar algo que venha de mim, mas quero, Pai, apenas transmitir o que o Teu Espírito Santo já tem ministrado ao meu coração. Eu peço, Pai, que o Senhor possa reinar neste momento com a Tua presença, que toda retaliação de Satanás, que tudo aquilo que não provém do Senhor possa ir embora agora, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto para aprendermos mais de Ti, porque do Senhor provém toda a fonte de sabedoria. Obrigada, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria fazer uma breve reflexão com a igreja sobre algo que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. Como a gente viu aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aos Efésios, né, na igreja de Éfeso, e ele deixa alguns conselhos, algumas instruções para nós. E o Espírito Santo tem trabalhado muito no meu coração para a gente refletir sobre a maneira que nós temos vivido, sabe? E não só em grandes gestos, em grandes atos, mas também como a gente tem vivido nas pequenas coisas. Por exemplo, como nós temos deixado o Espírito Santo controlar nossa vida. Como tem andado, por exemplo, o nosso domínio próprio, como está o nosso temperamento. Nessas pequenas coisas também, porque às vezes a gente fala, deixei velhos hábitos de lado, tinha coisas que eu fazia e não faço mais. Glória a Deus, amém? Isso é uma vitória para nós. Mas nas pequenas coisas nós também temos que cuidar para como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo de maneira digna, de acordo com a vocação a qual Cristo nos chamou, como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E uma coisa que me chamou a atenção, aqui no versículo 1 do capítulo 4, na minha versão fala assim: eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Tem outras versões que fala rogo. Então, todos esses pedidos, a gente vê que não são ordens, né, propriamente ditas. Quando você fala peço, quando você fala rogo, você está pedindo com jeitinho, mas você não está obrigando. Então, o que eu entendo disso? A nossa devoção a Deus, o nosso modo de viver para Deus é uma escolha nossa, amém? Então, cabe a nós decidirmos vivermos da maneira que o Senhor quer. E eu li aqui uma passagem na internet que eu achei bem interessante, que fala aqui:
A obediência está baseada na espontaneidade e no amor genuíno em se realizar determinada obra. Então, aqui, obedecer está ligado a uma ação espontânea e no amor genuíno. Então, é só nós olharmos, por exemplo, quando nós escutamos o conselho dos nossos pais. Nossos pais nos dão conselhos sobre praticamente todas as áreas da vida. Só que cabe a nós decidirmos seguir esse conselho ou não. E aqui Paulo está falando: eu peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a que foram chamados. Então esse é um convite para mim, esse é um convite para você, esse é um convite para nós todos os dias. E isso é um ato de decisão. É nós quem decidirmos nos render inteiramente a Deus. E aqui no capítulo 5, no versículo 15 a 16, ele fala aqui: vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E depois ele fala aqui que nós devemos nos deixar encher do Espírito. Então, o que eu entendo? Que compreender a vontade de Deus e viver da maneira que Deus quer que nós vivamos só é possível a partir do momento que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, amém? Porque a Bíblia mesmo fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nosso modo de viver, isso eu tenho aprendido muito com Deus, com o Espírito Santo, que tem que ser totalmente dependente do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser totalmente guiada e moldada por Ele. E essa não é uma tarefa fácil, né? Porque a natureza humana é uma coisa muito forte. Cada um de nós temos uma personalidade, temos um temperamento. Mas, como eu falei, para viver de maneira digna da vocação, então para fazer jus ao que nós fomos chamados, depende de nós, tem que partir. Então, Senhor, eu desejo obedecer. Senhor, eu desejo que o Teu Espírito Santo controle a minha vida por completo. Porque eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas quando nós não estamos andando de acordo com o Espírito, de acordo com quem nós estamos andando? Então, é uma balança, né? Todo mundo já ouviu aquela analogia dos lobos, que tem dois lobos, e o que você alimentar, ele vai prevalecer e o outro vai morrer de fome. E assim também é a carne e o Espírito, os dois estão em constante guerra. E qual nós alimentarmos, qual nós decidirmos atender, é que vai vencer. Amém? Então, partindo disso, eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, do versículo 12 ao 14. Romanos, capítulo 8. Amém? A palavra de Deus fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, aqui novamente, né? Está falando na palavra de Deus. Somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Então, nós não somos obrigados a viver segundo a carne, nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, amém? Quando ele morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ele nos deu essa possibilidade de que nós pudéssemos ser livres, e livres no Espírito Santo. E aqui a Bíblia fala que viver segundo a carne vai levar à morte, e viver segundo o Espírito vai levar à vida. Então, nós estamos ainda no começo do ano, né? Nem acabou o mês de janeiro. E começo do ano eu sempre entendo que é um momento de começar coisas novas também. Eu acho que é um momento de pesar na balança o que nós temos feito. E assim, eu falo por mim mesmo. É uma constante autoanálise que eu tenho feito do que eu estou fazendo com a minha vida. De verdade, assim. De o que eu estou fazendo enquanto eu estou aqui nessa terra. E se os meus feitos, se a minha vida, se todas as coisas que eu faço têm agradado o Espírito Santo de Deus. E quando nós fazemos essa autoanálise,
nós percebemos o quanto nós somos falhos e o quanto nós somos dependentes do Espírito Santo. Eu estava conversando com a minha mãe, nós somos tão fracos, tão miseráveis, que nós não sabemos nem orar como convém, né? A Bíblia fala, mas não sabeis orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Então, nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Nós dependemos do Espírito Santo para orar, nós dependemos do Espírito Santo em todas as áreas. Ele é o nosso consolador. Jesus falou, eu vou, mas eu deixo com vocês o meu Consolador. Então, e ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus fisicamente, ele foi, né? Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo dele aqui na terra. Amém? Então, ele é o nosso amigo. E eu tenho aprendido a olhar para o Espírito Santo como realmente um amigo. E consultar o Espírito Santo em todas as atitudes que a gente vai fazer, sabe? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo, ele nos direciona. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão, quando nós precisamos fazer alguma coisa na nossa vida, se nós consultarmos o Espírito Santo, ele vai nos direcionar, amém? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Como nós temos escolhido viver? Então, as duas coisas estão à nossa disposição. Nós temos a opção de viver segundo a carne, mas também nós temos a opção de viver segundo o Espírito. E para nós agradarmos a Deus, é através do Espírito Santo. E Ele está disponível para nós, amém? Ele é uma pessoa e Ele habita em nós. Então, Ele é acessível. Então, por que não usar, sabe? Quando você vai viajar, você está perdido, você liga o GPS. Se você tem o GPS ali na sua mão, por que você não vai usar? E com a nossa vida é a mesma coisa. Se nós temos o Espírito Santo para nos direcionar em todas as nossas atitudes, por que não usar o Espírito Santo? Por que não recorrer ao Espírito Santo, sabe? E outra parte que me chama muita atenção é aqui em Efésios, que ele fala: aproveitem o tempo porque os dias são maus. E se nós analisarmos, os dias são maus mesmo, né, irmãos? Nós estamos agora nessa pandemia, que já faz uns bons meses que nós estamos. E é só observar também tanta obra humana, assim, né? Coisas assim que a gente não acredita que um ser humano possa fazer com o outro. Bem que a Bíblia fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é só nós olharmos a situação que a gente vive hoje. O amor de muitos se esfriou, sabe? Tantas atitudes que a gente vê, que a gente tem a certeza que um dia haverá um fim e que cada dia ele está mais próximo. E aqui ele fala: aproveitem o tempo porque os dias são maus. Então, tudo nessa passagem que ele está falando de como a gente deve viver, ele fala para a gente aproveitar porque os dias são maus e para a gente viver como sábios e não como tolos. Então, nesse pouco tempo que nos resta, e talvez, beleza, Jesus não vai voltar amanhã, eu acho, vamos supor. Mas quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? E a gente não garante a nossa vida, a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Então, nós precisamos aproveitar o nosso tempo. E eu tenho aprendido que aproveitar o tempo é aproveitar o tempo com Deus. É aproveitar o tempo para crescer em intimidade com Ele, para crescer em conhecimento. Nós estamos aqui acabando de sair da campanha profética dos 12 dias de culto. E a palavra para esse ano foi ano do crescimento, certo? E nós recebemos aqui diversas palavras poderosas que nos incentivam a crescer, que nos incentivam a percorrer o caminho que Jesus chamou e tomar posse de tudo que Ele tem disponível para a gente. Mas, de novo, depende de nós. Então, não adianta a gente vir, sabe, os 12 cultos, escutar, ser ministrado. Eu falo para vocês, mas eu falo para mim também. Então, eu vim aqui os 12 dias, não quebrei a campanha, glória a Deus. Mas, se eu não colocar em prática isso na minha vida, de que valeu? Então, nós precisamos estar determinados a viver segundo o Espírito, porque viver segundo o Espírito vai nos levar à vida. Nós precisamos deixar de lado a carne, sabe? Os desejos desse mundo. E aqui, eu gosto quando ele fala para nós vivermos como sábios. Então, ele está nos deixando aqui as dicas de como nós podemos viver. Então, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que... Ali ele fala
que muitos estão frios por causa da iniquidade, por causa que endureceram o coração. Ele está falando ali nessa passagem e já está comparando, sabe? O que acontece? Então, o que nós devemos fazer? Nós não podemos... Eu vou abrir aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 17. Amém? Aqui fala: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, o que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar levar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui nós temos instruções, e para que melhor instrução do que a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, cada conteúdo dela tem ensinamentos profundos para a nossa alma. Essa aqui, a palavra de Deus é a verdade, amém? E é nela que nós devemos meditar, é nela que nós devemos buscar instruções para a nossa vida. E a Bíblia tem aqui vários exemplos de como nós devemos viver. Então, tá aqui, nós estamos em Efésios. Olha o tanto de capítulo que não ficou para trás e olha o tanto que tem para vir. Então, tem um livro de instruções como viver a nossa vida. E ele está falando, não sejam insensatos, né? Mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Vivam como sábios e não como tolos. E o que é viver como sábio? A sabedoria provém do Senhor. Amém? Então viver como sábios é viver de acordo com a palavra de Deus. É buscar do Senhor a sabedoria. É buscar do Senhor a fonte de todo entendimento e conduzir as nossas vidas. Amém? E como eu falei no começo, eu acredito que é um tempo de nós fazermos uma autoanálise. Eu falo isso por mim mesma. Então, assim, passou o dia, é uma boa a gente refletir, sabe? Pensar como foi o meu dia, o que predominou mais no meu dia, como eu fui nesse dia. Eu agradei mais ao Senhor, eu agradei mais ao Espírito Santo, ou eu vivi mais de acordo com a carne? Isso é uma coisa que é legal a gente fazer, sabe? E aí nós podemos ver o que está agradando, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore, amém? E que uma árvore boa não pode dar fruto mau e uma árvore má não pode dar fruto bom. Então, que frutos nós temos dado? Ao passar do dia, Deus, obrigada porque o Senhor me sustentou mais nesse dia. Mas parar e pensar, sabe? Que tipo de fruto eu dei hoje? E, de novo, o Espírito Santo é nosso ajudador, nosso amigo. Ele está ali sempre com a gente. Consulte Ele, Espírito Santo. Me ajuda a lembrar se eu fiz alguma coisa que eu te ofendi, me ajude a lembrar no que eu errei, no que eu posso melhorar, para que nós possamos viver como sábios, amém? Os dias são maus e o fim dos tempos ele está se aproximando e nós sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer e nós precisamos estar preparados, nós precisamos viver a nossa vida com sabedoria, amém? E para nós vivermos de acordo com o que Deus deseja, eu acredito que é apenas quando nós estamos dependendo do Espírito Santo, amém? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Vocês estão entendendo alguma coisa, irmãos? Amém? A gente fica aqui em cima, fica meio nervosa. Então vamos lá. Aqui diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, de novo, é uma guerra, depende do que nós vamos alimentar. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções,
invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então aqui nós podemos ver bem claramente quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito. E aqui o próprio versículo ali em cima fala que eles estão lutando, eles são opostos entre si. Então, e não é fácil, né, irmãos, vencer a carne, vencer o nosso temperamento. Às vezes eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas cada um tem o seu temperamento, né? Eu estou lendo um livro muito interessante que chama Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. E ele fala que existem os 4 tipos básicos de temperamento, né? Que eu não vou entrar a fundo. Mas assim, cada tipo de temperamento tem as suas virtudes e tem as suas fraquezas. Então, nem todo temperamento é todo bom, e nem todo temperamento é todo ruim. E o temperamento é uma coisa que você nasce com ele, é uma coisa que você herdou. Então, por exemplo, se a gente for pensar, temos o temperamento colérico, sanguíneo, o fleumático. Então, cada um tem uma natureza. Um é mais estressado, o outro é mais entristecido, um é mais medroso. Mas no livro fala que qualquer temperamento, se controlado pelo Espírito Santo, também vai ser usado para a glória de Deus, amém? Então, tudo que nós deixamos o Espírito Santo controlar vai glorificar a Deus, amém? Então, para nós pensarmos o que nós temos feito e o que predominou no meu dia, amém? Então, e aqui no livro também, ele fala o que esperar quando estivermos plenos do Espírito Santo. Que ele fala como é a vida plena no Espírito Santo de Deus, que é uma vida, né, em que a gente morre para nós mesmos, em que nós deixamos o nosso temperamento ser moldado por Deus. Então nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos na mão de Deus para Ele fazer o que Ele quiser da nossa vida e da maneira que agrade a Ele. E aí ele fala que quando estivermos plenos do Espírito Santo, o que esperar? As 9 características do temperamento da vida plena do Espírito. Então, quando nós estamos pleno do Espírito Santo, nós vamos ter os frutos, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E também, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, nós temos um coração alegre, grato e um espírito submisso. Então, isso é uma coisa, irmãos, vocês não tem noção de como Deus tem pegado assim no meu pé, que é deixar o seu temperamento ser realmente moldado. Porque se a gente começar a fazer uma autoanálise, vamos ver, o que eu tenho aqui? Do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que eu tenho todos esses? O que será que está me faltando? E eu confesso, irmãos, que me falta muita coisa pelo meu temperamento, mas eu estou disposta a deixar Deus trabalhar, sabe? Eu não falo isso para me engrandecer, porque eu ainda estou bem longe do que eu gostaria, mas eu decidi no meu coração deixar o Espírito Santo trabalhar. E a gente começa a ver algumas mudanças, sabe? Às vezes não é de um dia para a noite, né? Todo o processo ele é trabalhado, ele é demorado, mas a partir do momento que você dispõe no seu coração viver de uma maneira que agrade ao Senhor, deixar o Espírito Santo controlar tudo da sua vida, inclusive o temperamento, que é algo com que você nasceu, Deus começa a mudar. Então, às vezes, esses dias eu estava elencando os tópicos que ainda precisam ser melhor trabalhados em mim e tem bastante coisa para o Espírito Santo fazer, mas eu decidi deixar Ele fazer. Então, esse é um convite que eu faço para vocês também, sabe? Para a gente analisar os frutos do Espírito Santo, analisar o que nos falta e pedir para que Deus trabalhe, sabe? Nessa nossa fraqueza. Porque cada temperamento tem alguma coisa que pega mais. E a gente sabe, né? Eu não preciso falar aqui que cada um precisa melhorar. E se dispor, sabe? No Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso companheiro, o nosso ajudador, para que ele possa trabalhar
Isso não é uma tarefa fácil, mas Deus pode fazer todas as coisas e dessa forma nós vamos estar vivendo totalmente para a glória dele. Amém? Então, aqui, de novo, nós precisamos ser sábios. A sabedoria vem de Deus e para viver conforme Deus quer é apenas na dependência do Espírito Santo, amém? Porque se nós não estamos na dependência do Espírito, a carne é quem está ganhando. Nós precisamos pensar de verdade o que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque há um céu a ser ganho e o inferno a ser evitado, amém? Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 5. Não, peraí. Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, amém? Vamos pegar aqui no Efésios 4, 25 e vamos seguindo. Então, ali, continuando o versículo que a gente já leu, né? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Então, aqui o título da minha Bíblia, nesse versículo, está Exortações à Santidade. Então, como eu tinha falado, a Bíblia é um manual de instrução para a nossa vida. Então, aqui está falando coisas que nós não devemos fazer. Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, vai trabalhar. Abandone as práticas velhas, né? Porque nós estamos agora numa nova natureza. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos com Ele a nova natureza. E coisas novas são possíveis, mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não podemos fazer nada, né? E nós precisamos realmente deixar o Espírito Santo trabalhar. E aqui, algo que tem me chamado muita atenção nesses últimos dias, é aqui no versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. E esse é um dos capítulos também trabalhado no livro que eu estava falando com vocês, que é, aqui fala, né? Não entristeçam o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E, gente, eu achei isso muito forte, sabe? Porque ali está falando que através da ira, da amargura, dessas coisas ruins, nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos magoar o Espírito Santo. E se você for pensar, entristecer alguém, magoar alguém é uma coisa muito forte. Quando nós estamos convivendo, a gente cuida tanto para não magoar as pessoas que a gente ama, para não entristecer, né? Então a gente cuida o jeito de falar com a pessoa, a gente tenta não entristecer a pessoa que a gente ama. E porque tantas vezes nós não tomamos esse cuidado de não entristecer o Espírito Santo, sabe? Isso é muito forte. Quando eu estava lendo essa parte do livro, que ele fala magoando o Espírito Santo através da ira, eu assim, sabe, eu fiquei muito reflexiva. Quantas vezes nós não magoamos o Espírito Santo através da ira? Quantas vezes através do nosso mau comportamento nós não magoamos o Espírito Santo de Deus? E entristecer é uma coisa forte, gente. Você não quer entristecer alguém, sabe? E nós entristecemos o Espírito Santo. E isso é muito triste, sabe? É claro que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas entristecer o Espírito Santo é uma coisa
que nós devemos cuidar para não fazer. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus tome a direção de toda a nossa vida, de todo o nosso temperamento. Porque eu não quero, sabe? Da mesma maneira que eu não quero magoar minha avó, meu pai, minha mãe, entristecer eles, eu não quero magoar e entristecer o Espírito Santo. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. E eu não estou aqui para exortar ninguém, para, sabe, apontar nada. Se eu estou falando isso, irmãos, é porque o Espírito Santo está falando comigo isso. Então, isso é uma coisa que nós precisamos cuidar, sabe? Deixar totalmente o Espírito Santo nos controlar. Porque senão nós podemos, inclusive, magoar ele, entristecer ele com as nossas atitudes. E isso eu acredito que é uma coisa que ninguém quer fazer, né? De forma pensada, pelo menos não. Amém. Então, assim, encaminhando para o final já, eu sempre falo meio rápido, né? Mas é o que Deus mandou falar, amém? E refletindo de novo sobre o crescimento. Então, tá tudo atrelado. Nós ouvimos tantas palavras aqui que nós, por exemplo, devemos diminuir para crescer, que nós devemos crescer em família e tantas outras coisas. O pastor Natanael falou uma palavra, que eu estava conversando com a minha mãe hoje, inclusive, que chamou muita atenção. Ele fala que para todo crescimento nós precisamos nos preparar, né? Se você quer entrar num vestibular, você estuda. Se você quer, sei lá, ele falou casar, você vai ler livros sobre casamento. Se você quer aprender a cozinhar, você vai ler receitas. Tem que ter um preparo. E que a vida cristã não é diferente. Nós precisamos nos preparar. Então, se nós queremos realmente crescer, se nós queremos que esse seja o ano do crescimento nas nossas vidas, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo controle tudo, para que nós possamos viver de maneira sábia. Amém? Os dias são maus e nós precisamos viver de maneira sábia. Eu queria ler João 14, do 15 ao 17. João 14, do 15 ao 17, e depois do 25 ao 26. Versículo 15, então. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Versículo 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém? Então aqui Jesus está falando, né? O Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e é o Espírito Santo que vai fazer com que nós lembremos os ensinamentos de Deus e guardemos os mandamentos no nosso coração. Então, de novo, eu queria incentivar vocês e me incentivar também a dependermos mais do Espírito Santo, amém? Porque Ele é o Consolador, Ele é o Espírito de Deus que ficou aqui, que habita entre nós, que habita em nós, e Ele está acessível. Então, que nós possamos buscar realmente o Espírito Santo, porque eu acredito que através da busca para o Espírito Santo é que nós vamos viver de maneira sábia e não de maneira tola, como a própria Bíblia fala, amém? E para finalizar, então, irmãos, mais uma vez, Efésios 5, do 15 ao 16. Esse é um versículo que mais me chamou a atenção de toda essa passagem. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, que eu e você possamos estar determinados a buscar qual é a vontade do Senhor, a orar, jejuar, ler a palavra para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e sempre nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para que Ele nos conduza da melhor forma, amém? Para que nós possamos glorificar a Deus e viver de maneira digna com a vocação a qual nós fomos chamados, amém? Era isso, irmãos, palavra bem breve, mas é o que eu senti de falar para vocês hoje, amém? Vamos estar orando?
Pai, aqui nós estamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua palavra. Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai, e a tua palavra é a verdade. Nós te louvamos, Senhor, porque através da tua palavra nós podemos encontrar instruções para nossas vidas, nós podemos encontrar, ó Pai, o norte de como vivermos e agradarmos melhor ao Senhor. Pai, nos perdoa por tantas vezes magoarmos o Teu Espírito Santo através das nossas ações, através de ira. E nos ensina, Pai, a como sermos melhores, a como sermos mais parecidos com o Senhor, Pai. Para que nós possamos aproveitar a nossa vida e viver de maneira sábia, Pai, porque os dias são maus. Pai, os dias são maus, mas o Senhor é bom. E o Senhor é a fidelidade, o Senhor é a fonte de toda a esperança, Pai. O Senhor é a fonte da nossa sabedoria. O Senhor, ó Pai, é o Deus que sacia, Pai, a nossa alma, a sede da nossa alma, Pai. Que nós possamos, dia após dia, nos dispor, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Pai, porque não vale a pena nós vivermos uma vida que não seja para te agradar, que não seja para te honrar e para te louvar, Senhor. Porque é para isso que nós fomos criados. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar melhor essa palavra aos nossos corações e que nós possamos, Pai, estar realmente dispostos, Senhor, e tomarmos a decisão de agradar o Senhor com a nossa vida, Pai, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, pois o Senhor é merecedor, o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno das nossas vidas, Senhor. Nós não somos nada, nós não sabemos orar como convém, Pai, mas nós estamos aqui na dependência do Senhor, pedindo ao Senhor para que derrame mais do Teu amor, das Tuas bênçãos, da Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos dia após dia deixar de lado as obras da carne, Pai, e vivermos, ó Deus, de acordo com os frutos do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, toma-nos por inteiro, Pai, porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de aperfeiçoar, Senhor. E nós cremos, ó Pai, pela esperança que um dia estaremos contigo na glória. E essa é a esperança, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Essa é a alegria da nossa alma, a esperança de estarmos um dia contigo. Pai, que até esse dia chegar, nós possamos ser cada vez mais e mais parecidos com o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.